Boa noite, viu, professor? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu peço desculpas, acabei agora a aula da pós-graduação, hoje foi a primeira aula, Ah, turma sem problema. grande e com essa ferramenta que a gente não consegue, a galera é diferente, não para de falar, né? É verdade, professor. Eu achei Então, que 10 professor. para 6 eu conseguia terminar a aula, falei, deu 18 e 10, falei, gente, agora eu preciso acabar, não tem mais jeito, eu tenho outro compromisso. Perdão. Bom, professor, mais uma vez agradecer você, né? Aqui nós estamos, então, na Liga de Saúde Coletiva, né? Esse ano a nossa liga, ela tem ligantes de várias partes do país, de vários cursos de saúde, de várias universidades. A gente queria primeiro fazer uma apresentaçãozinha sobre você, tudo bem? E aí a aula toda sua, tudo bem? À vontade. Bom, pessoal, então o professor Ademar Arthur Quioro é graduado em Medicina pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, fez residência médica em Medicina Preventiva e Social pela Unesp, mestre em Saúde Coletiva pela Unicamp e doutor em Ciências pelo Programa de Saúde Coletiva da Unifesp. Atualmente professor da Medicina Preventiva e, como todos já sabem, o professor foi ministro da Saúde do Brasil de 2014 a 2015. Então, professor, nosso espaço é todo seu. Bom, vamos combinar algumas coisas. Eu tô. Opa, peraí. Sumiu para mim vocês aqui. Só um minutinho, gente. Sem problema. Voltou? Eu não estou vendo vocês. Para mim deu uma sumida de novo. A gente te vê. Estão vendo? Sim, Bom, eu não estou, tá? Eu não estou. Se acontecer alguma coisa, vocês falam para mim, viu? tá bom. Engraçado. Mas assim, eu acho que a gente podia. Eu estou falando desde as 8 horas da manhã. Hoje eu dei um curso na UFMG, agora a aula da pós-graduação desde as 2 horas. E assim, eu já estou naquela fase que já não consigo mais ouvir a minha voz, né? Uhum. E eu acho que assim, talvez uma coisa gostosa é que a gente pudesse conversar, né? Sim, Podia fazer uma primeira intervenção, né? E a partir daí, a gente de fato trocar uma ideia, vocês fazerem perguntas, fazerem colocações, a gente fazer uma roda, como a gente faria se a gente tivesse presencialmente, olhando um no olhinho do outro, né? Que é sempre muito legal, né? Então eu queria agradecer muito o convite, dizer que eu estou muito feliz com essa iniciativa de poder participar desse momento de vocês. Muito legal o fato de ter gente de muitos cursos, de muitos lugares, né? A área da saúde coletiva é uma área produzida exatamente nessa perspectiva, né? A gente, como campo, a gente se formou exatamente numa crítica a essa perspectiva da medicina ser desenvolvida fundamentalmente a partir do modelo biomédico, centrado no hospital, centrado no especialista, centrado no procedimento, com uma visão elitista do que é o papel da medicina, né? E nos abrimos para ser uma área de construção teórica e prática, fundamentalmente interdisciplinar, né? Multiprofissional, e que abre a possibilidade de construção, não apenas de produções teóricas e de intervenções, reunindo gente que é da academia, gente que é dos serviços, gente que está na gestão, gente que está nos movimentos sociais, né? E assim, uma das coisas mais interessantes, que às vezes eu tenho dificuldade para explicar para as pessoas, perguntam assim, o que você é? Eu sou médico sanitarista. Eu fiz residência em medicina preventiva, fiz mestrado em saúde coletiva, doutorado, sou professor dessa área, mas eu produzo a minha prática profissional, né? Eu me insiro como um ser militante e tal, misturado o tempo inteiro e produzindo coisa com gente que está no serviço, gente que está no movimento social, com meus companheiros e companheiras do MST, com gente que está no movimento na luta pelo movimento negro, movimento LGBT, e estamos fazendo saúde coletiva, estamos disputando um projeto de sociedade. Então, para entender um pouco isso, vale a pena só resgatar muito rapidamente que a saúde coletiva se forma como um campo teórico-prático no país, e como práticas profissionais, como eu disse, práticas militantes, em primeiro lugar, como uma forte crítica a esse movimento da medicina de família, da medicina preventiva tradicional, que foi introduzido no Brasil através das fundações norte-americanas, disputando um certo modelo, né, que achava que o lugar
Depois vocês vão entender por que eu estou começando por aí. Achava que o lugar da atenção aos pobres, aos desvalidos, e aqueles que, naturalmente, pelas suas condições socioeconômicas e sanitárias, se colocavam sempre em risco para as classes médias e para as elites, até porque eram os portadores de tuberculose, de hanseníase, né? Eram aqueles que apresentavam maior prevalência de psicose, enfim, de doenças infecto-contagiosas, etc. Portanto, sempre se colocaram como risco. Era preciso encontrar um lugar para eles, né? Já que eles não tinham capacidade de assumir, consumir serviços médicos na lógica de mercado. É assim que surge a medicina preventiva nos Estados Unidos na década de 50 e a própria medicina de família e comunidade lá com essas características. Claro que nós aqui a reinventamos. A saúde coletiva brasileira foi produzindo desde agente comunitário de saúde, clínica ampliada, projeto terapêutico singular. Se vocês pegarem a própria definição de atenção básica, né, que nós trabalhamos, é uma visão que mais aponta para um projeto ético, político, civilizatório. Pegar a reforma psiquiátrica que nós fizemos com a reforma psiquiátrica no Brasil, né? Muito mexidos com a reforma psiquiátrica italiana, mas trouxemos outros elementos do cuidado e liberdade, da produção e cidadania, da produção da cidadania, do respeito à diferença, enfim. Nós disputamos desde o começo como crítica a isso. Mas a saúde coletiva brasileira sempre se propôs a ser também um campo teórico e prático de disputa de uma outra sociedade. Não nos bastava cuidar melhor das pessoas. Nós queremos que elas e nós possamos viver numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, baseada em princípios de equidade, em que todos tenham direito a uma vida digna e com qualidade. Para isso, valores como democracia, valores como dignidade humana, como direito à saúde, são decisivos. Tá? Então, nós nos construímos a partir desses princípios. E não é por menos que a disputa do próprio e a construção do SUS teve uma forte participação do campo da saúde coletiva. Eu digo isso porque eu era estudante de medicina. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, eu estava representando a UNE, nem tinha DENEM na época ainda. A DENEM foi criada depois, né? Mas estava lá o movimento de renovação médica, estava a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, estava o Centro Brasileiro, estavam as comunidades eclesiais de base, a CUT, os movimentos sociais, todos convergindo para a construção desse processo. Mas vejam vocês a ironia do destino. O Brasil fez a Revolução Industrial 180 anos depois dos Estados Unidos e da Europa. O Brasil introduziu as práticas de saúde pública 120 anos depois dos Estados Unidos e dos países europeus. O Brasil trouxe as primeiras faculdades de medicina quase 100 anos depois, não é isso? Sempre depois. E nós fomos disputar um modelo de saúde universal, a saúde como direito, um dever do Estado nessa perspectiva, quando o mundo começava a viver a hegemonia do projeto neoliberal. Olha só, 1989, quando o Muro de Berlim cai, aquilo que se colocava como contraposição ao capitalismo financista deixa de existir. E a própria Europa Ocidental, que tinha construído a partir da Segunda Guerra Mundial, muito na tensão da Guerra Fria, da polarização entre o bloco capitalista e o bloco socialista, claro, um liderado pela antiga União das Repúblicas Soviéticas, né, e o outro ligado pelos Estados Unidos, a Europa Ocidental foi obrigada a experimentar aquilo que se chamou de estado de bem-estar social, o welfare state. Ou seja, precisou domesticar o capitalismo. Precisou fazer o seguinte, olha, se a gente não quer que aquilo que aconteceu na Rússia, aquilo que aconteceu em Cuba, aquilo que aconteceu não sei aonde, na Europa Oriental, pinte para o lado de cá, nós vamos precisar domesticar de alguma maneira esse capitalismo. Então, vamos trabalhar com a concessão de um conjunto de políticas públicas que pudesse civilizar o capital. O welfare state é basicamente isso, é um capitalismo domesticado. E isso produziu no Reino Unido, na Espanha, na Alemanha, na França, Portugal, nos países escandinavos, sistemas de educação pública, sistemas universais de saúde, como o NHS,
né, americano, do Reino Unido, como o sistema de saúde francês, sistemas de políticas para moradia, políticas para transporte coletivo e tal, que fizeram com que o sistema, a vida nesses países, tivesse dimensões bastante diferentes dos países que ficaram marcados como mercado, como foi o caso dos Estados Unidos. Tanto é verdade que quando a gente olha o jeito de adoecer e de morrer, por exemplo, dos Estados Unidos e do Reino Unido, que são dois países capitalistas, ricos, etc., são completamente diferentes. Quando o mundo perde a ameaça do bloco socialista, o capitalismo, de alguma maneira, triunfa vitorioso. E o projeto de expansão do neoliberalismo começa a ser implementado em toda a radicalidade. Baseado nas produções teóricas da Escola de Chicago, vários prêmios Nobel, mas do Banco Mundial, do FMI e, é claro, do interesse do sistema financeiro. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é a partir daí que a gente vai começar a ver uma série de desmonte de políticas públicas em várias áreas, inclusive da saúde, no mundo inteiro, naquilo que um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu vai chamar de restauração da ordem conservadora. Olha que interessante que ele diz assim. É como se de uma hora para outra, né, aquela agenda capitalista selvagem que vinha do começo até a Segunda Grande Guerra Mundial e que teve que dar uma guinada, que dar uma segurada, pudesse ser colocada a toda ordem. Quais são os princípios? Os princípios fundamentais são a diminuição do tamanho do Estado, a extinção ou focalização de políticas públicas. Focalização, literalmente, é o seguinte, olha, eu não tenho mais política de educação pública para todo mundo, eu vou manter política pública de educação apenas para aqueles miseráveis pobres que não podem acessá-las por mercado. Eu não vou manter saúde pública para todo mundo, eu vou manter apenas uma medicina pobre para os pobres, né? Algumas ações de saúde pública para não deixar a coisa degringolar e vou jogar tudo para o mercado. E assim vem sendo operada o desmonte das políticas públicas nos países capitalistas mais desenvolvidos. Vocês vejam que o NHS sobrevive com muitas custas, mas, de maneira geral, todos os países viveram recrudescimento, prejuízos importantes. E por que eu estou falando tudo isso? É porque quando a gente olha, na medida em que o neoliberalismo vai se espraiando mundo afora, nós, no processo de redemocratização do Brasil, a gente escreve o SUS na Constituição e, remando contra a maré, a gente quer implantar uma política universal, cidadã, inclusiva. Ou seja, a nossa utopia, né, chega meio fora de hora. Isso, daí a gente começa a entender por que o SUS enfrenta tantos problemas, porque ele nunca foi implementado para valer. Vejam, essa lógica neoliberal, como eu disse, a ela importa diminuir o máximo do tamanho do Estado, favorecer o ambiente de negócios e promover a privatização, direta ou indireta, por exemplo, as organizações sociais. Eu não tenho como entregar ao mercado, as pessoas não têm... Tem estudos que mostram que tem 76% a 78% da população brasileira, e são estudos muito consistentes, que mostram séries históricas importantes, não tem capacidade de comprar no mercado planos de saúde ou pagar diretamente os serviços, os custos da assistência médica. Então, como é que começa a operar? Bom, já que eu não consigo entregar, por quê? Porque eu tenho uma massa de pobres que não tem acesso a isso, indiretamente vamos fazer essa privatização por dentro do Estado. Então, eu começo a entregar primeiro os serviços, depois a própria gestão. Vou dar um exemplo. O governo do Estado de São Paulo, que foi um dos que mais radicalizou o processo de privatização da gestão pública. Ele primeiro entregou hospitais, depois UBSs, depois UPAs, agora até a Central de Regulação, a tal da CROSS, é administrada por uma organização social. Ou seja, você coloca a raposa para cuidar do galinheiro, literalmente. E tenta empurrar para o mercado. Vocês viram que recentemente, do governo Temer, apareceu uma conversa de que nós precisaríamos de planos populares de saúde, que só não foi para frente porque o próprio mercado reagiu.
porque eles também têm as disputas entre eles, né? Os modelos de negócio não batem muito. Tem um dado que eu até ia mostrar para vocês, né? Pois se vocês tiverem interesse eu posso mostrar, né? Que é acachapante. O mundo inteiro quebrado com a pandemia de Covid, as prestadoras de planos de saúde, as operadoras de plano de saúde no Brasil, ganharam no ano passado 10 bilhões de reais a mais. E diminuíram a sinistralidade de 83% para 73%. Ou seja, elas passaram a ganhar mais dinheiro e gastar menos. Estão supercapitalizadas. Quer dizer, tanto que entre os 10 mais ricos do Brasil hoje, 4 deles são donos de operadoras de planos de saúde, CEOs ou donos de operadoras de planos de saúde. Então, vejam, há um projeto, né, de desmonte, não apenas da política pública de saúde, mas isso vale para a universidade pública, isso vale para a política de ciência e tecnologia. Né? Não tem mais recurso para pesquisa no país. Que país vai ter soberania? Veja agora, novamente, na pandemia de Covid, o quanto tem sido importante a ciência e tecnologia para garantir soberania. Mas a lógica neoliberal, ela impera sob a égide do darwinismo social, do salve-se quem puder. É literalmente uma concepção que se aproxima, quando pega governos fascistas como o do Bolsonaro, aquilo que nós vamos chamar de necropolítica. Ou seja, vidas não importam. Ou, se importam, importam poucas, importam apenas da elite. É um processo de empobrecimento do mundo às custas do enriquecimento de uma elite. O projeto neoliberal é literalmente isso. É um projeto que tem todo um discurso de liberalismo, né, do deixar fazer, né, de que as forças produtivas não devem estar presas na mão do mercado, do Estado, que o Estado só atrapalha, que a mão invisível do mercado é capaz de resolver todas as coisas, é nada. Isso é uma brutal falácia. Isso é uma brutal mentira. Isso se expressa em dor, sofrimento, morte, exclusão, violência, mendicância. E o Brasil, por ser um país estruturalmente muito desigual, racista, machista, xenófobo, né, sofre como nunca os efeitos desse projeto neoliberal. Eu não quero ir muito mais longe para a gente abrir, mas basta ver os números da pandemia de Covid. Covid não é democrática. Ela é absolutamente desigual do ponto de vista da incidência de óbitos, de casos graves. Né? Entre os idosos, os mais pobres adoecem mais, entre os jovens, os mais pobres adoecem e morrem mais, no Brasil e no mundo. Mas no Brasil isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Enquanto a elite fica mais rica. Ou seja, há quem está ganhando muito dinheiro, inclusive nesta crise. Porque o capitalismo, o neoliberalismo, não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma ética, nem nada. Ele é voraz. Ele opera no sentido de produzir um grupo de cada vez mais ricos. É uma elite que se descola da realidade. Né? Não tem nenhuma responsabilidade, inclusive, com as consequências perversas, né, do que o capitalismo consegue produzir. E eu queria, só para a gente fechar um pouco essa linha de raciocínio, dizer que, no caso do Brasil, nós experimentamos algo que é absolutamente inédito no mundo. Não tem nenhuma perspectiva. Primeiro se criou toda essa lógica de privatização do Estado, que vem desde o governo Fernando... Na verdade, vem desde o Fernando Collor de Mello, porque olha só a ironia do destino. A gente põe a Constituição e o povo brasileiro elege Collor, que era um agente do projeto neoliberal. Depois vem Fernando Henrique e radicaliza esse processo. Mas, de qualquer maneira, vejam vocês, lei de responsabilidade fiscal, ajuste fiscal, um monte de coisa nesse sentido. Mas o cúmulo do cúmulo é a emenda do teto, a emenda constitucional 95, aprovada em 2016 e que passa a valer efetivamente a partir de 2019. Na área da saúde, ao congelar por 20 anos o orçamento federal e só corrigir pela inflação, ela produziu nos 3 primeiros anos 22 bilhões e meio de perda para a saúde. Ou seja, o sistema de saúde, o SUS, que já era subfinanciado, agora ganha um patamar de desfinanciamento. Somando municípios, estados e União, né, o gasto em saúde em 2019, vou falar de 2019 para não usar 20, porque ficou confuso com a pandemia, foi de R$ 3,68 por habitante dia. Ou seja, para garantir aquilo que está na Constituição, da vacina ao transplante,
nós temos menos do que uma passagem de ônibus para ir, menos que uma Coca-Cola no boteco da esquina. É uma insidiosa estratégia de desmonte da política, para que ela vá sendo cada vez mais focalizada. Claro que a ausência dos setores mais organizados da classe trabalhadora, dos sindicatos, das classes trabalhadoras mais combativas, das próprias centrais sindicais, que ficam na lógica do plano de saúde, aprofundam essa incapacidade ou dificuldade de defesa do SUS como processo universal. Nos países europeus, como, por exemplo, o Reino Unido, em que o NHS é para todo mundo, né, quem segurou a bronca quando a Margaret Thatcher tentou privatizar o NHS foi a classe trabalhadora, foi os setores médios da sociedade. Aqui, todo mundo defende o SUS, mas quem usa de verdade? Os professores da escola usam? Os enfermeiros e médicos do sistema de saúde que trabalham no SUS usam? Poucos. A maioria tem o seu plano de saúde privado. Então, o fato de não ter se transformado no sistema de saúde de todos também o enfraqueceu muito nessa luta. Mas eu não teria dúvida nenhuma que também é uma estratégia do mercado. Quanto menos o SUS cumprir o seu papel e servir para salvar mais vidas e organizar o acesso, mais abre espaço de mercado para a venda de planos de saúde, para a venda de procedimentos, para a venda de consultas, né, que inclusive serão depois, olha que ironia, integralmente restituídos no imposto de renda. Só o Brasil tem isso. Né? Então eu deixo a classe média, a classe alta pagar privado, ela bate no imposto de renda e aquele recurso é um Robin Hood às avessas, ele é retirado dos pobres para socorrer o caixa dos ricos. Portanto, é um quadro muito desafiador. Né? É da essência do capitalismo a acumulação do capital, a produção de mais-valia, a produção de uma lógica em que a reprodução da força de trabalho tem que ser feita no limite. No momento em que o mundo inteiro trabalha com uma taxa de desemprego altíssima, né, a lógica neoliberal é o seguinte: eu não preciso garantir a reprodução dessa força de trabalho. Se o capitalismo, nesse momento, tivesse em expansão, né, de empregos, de produção e etc., olha, preciso fazer um conjunto de medidas, etc., porque essa força de trabalho precisa ser preservada. Mas, neste momento, gente, impera o capitalismo financeiro, o capital volátil que circula, né? Ah, vai cair as ações da Bolsa, o cara ganha milhões de dólares e manda para o paraíso fiscal, etc. Esse dinheiro não existe, esse dinheiro é uma ficção. Concretamente, ele não se produz em produtos, em bens, em serviços que pudessem aplacar essa desigualdade social. O planeta hoje tem 8 bilhões de pessoas. 6 bilhões passam necessidade. 2 bilhões vivem abaixo da linha da miséria. Em pleno século XXI, com o desenvolvimento tecnológico e científico, dá para justificar uma coisa dessa? Portanto, depois eu posso passar um texto que eu escrevi sobre neoliberalismo e a saúde. Já faz um certo tempo, preciso até revisitar esse texto, mas é impressionante quando, cada vez que eu leio de novo esse texto, eu digo, puxa vida, eu escrevi ele assim, no final da década de 90, início nos anos 2000, boa parte de vocês estavam nascendo ainda, né? E está mais atual do que nunca. É um projeto que vai se radicalizando. Para onde ele vai levar o mundo? Eu não sei, porque ele significa a degradação ambiental, ele significa a incapacidade de lidar com o envelhecimento, ele significa cada vez mais violência, ele dá base para o fundamentalismo religioso, para o racismo, para a xenofobia, para o fascismo de orientação política, ideológica. Então, assim, ele produz o mundo cada vez mais em ebulição. Então, assim, é muito interessante, inclusive, que a pandemia de Covid quase que permite ao mundo fazer o seguinte: vamos repensar o que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma garantia de que isso vai acontecer. A gente pode sair dessa pior do que a gente está. Não quero fazer aqui um diagnóstico complicado, não, porque assim, essa é a disputa. O mundo, desde que a gente se entende aí, eu vou dizer para vocês, desde a Revolução Francesa, até um pouquinho antes, desde o racionalismo científico moderno, quer dizer, desde o momento que a gente começou a se ver num outro patamar, a gente vem produzindo essa disputa. E essa disputa hoje está conformada basicamente entre humanistas, aqueles que acham que o mundo tem que ser um mundo para todos, e aqueles que defendem o darwinismo social.
Por isso que eu acho assim, é muito interessante de vez em quando esquecer, mas essa conversa é uma conversa antiga. Porra, vem falar de política, vem falar de economia, né? Gente, nós temos que falar de vida. A gente vai ser profissional de saúde, a gente é profissional de saúde, a gente tem toda uma formação teórica, todo um saber fazer, né? Mas que está inserido num contexto histórico, social, marcado por como a sociedade se organiza, como se ela divide em classes, como ela garante ou não acesso a bens e serviços de saúde, educação, de segurança, de cultura, etc, etc. E isso produz o jeito de adoecer e morrer. Né? Eu comecei falando sobre os fundamentos da saúde coletiva, exatamente porque a saúde coletiva se diferencia de qualquer outra área, porque a gente toma a coletividade como nosso objeto de intervenção. Não que nós não estamos interessados com o paciente, não porque o cidadão isoladamente não nos interesse, mas porque a gente pensa como intervir sobre o processo saúde e doença e sobre os determinantes sociais a partir da dimensão coletiva. E eu não posso me abster de fazer essa análise olhando exatamente para onde o mundo caminha. Para onde esses últimos 40 anos, né, o capitalismo está levando para o mundo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Desde o governo Temer para cá, nós aprovamos, e principalmente agora no governo Bolsonaro, mais agrotóxicos, inclusive vários que estão proibidos em outros países, do que em quase todos os outros 30 anos do Sistema Único de Saúde. Nós tivemos capacidade de mexer em questões fundamentais que vinham minimamente tentando impactar sobre, por exemplo, o genocídio dos meninos pretos pobres que vivem na periferia, que são assassinados cotidianamente, quando, por exemplo, se libera a política de armamento. Nós passamos a desmontar toda a política de alimentação saudável que foi produzida. Eu era ministro quando nós construímos juntos com o movimento social, com as universidades, etc. Uma baita, tem vários de vocês que são da área de nutrição, sabem do que eu estou falando, né? Por pressão da indústria de ultraprocessados. Então, assim, se a gente... Vamos ficar só no campo biomédico. Se a gente quer entender para onde caminha a saúde dos brasileiros, que vão engordar cada vez mais, que vão ser cada vez mais sobrepeso, cada vez mais obesidade, vão produzir cada vez mais doenças crônicas, mais impacto sobre o sistema de saúde, se a gente não agir sobre a causa das causas, que tem a ver com a alimentação, com a distribuição de renda, com uma merenda saudável para as crianças, com o desenvolvimento da agricultura familiar, com o controle dos agrotóxicos, nós não vamos conseguir trabalhar sobre isso. Então, o interessante da saúde coletiva é que eu não deixo de ser enfermeiro, psicólogo, médico, educador físico, enfim, todos vocês que estão aqui reunidos, mas eu, além de ter essa formação, esse campo de formação, eu consigo não apenas analisar, mas intervir sobre uma dimensão mais ampla. E aí, nós precisamos construir um novo projeto para esse país em 2022. Não tem como não falar sobre isso. E, se possível, antecipar a saída desse genocida, né, desse criminoso, que é o atual presidente da República, né, eleito pelo voto popular, vamos lembrar disso, né, eleito a partir de um engodo, né, político que se produziu, de um escândalo sem precedente. No futuro, eu fico imaginando o que essas pessoas vão dizer quando olharem para Lava Jato. Muitos e muitos e muitos pegaram ojeriza política, todo mundo é ladrão. E quem ocupou esse espaço? Exatamente para cumprir o projeto liberal. Vende tudo, privatiza tudo, abre tudo para o mercado, né? Bom, mas isso significa o quê? Morte. Morte. Isso significa necropolítica. Acho que está bom por uma primeira fala, né? E a gente conversa. Não sei se era isso que vocês queriam, mas, sim, se me provocou para o tema do neoliberalismo, vamos lá. Posso aprofundar um pouco fundamentos teóricos do neoliberalismo, mas acho que não era isso que vocês queriam, né? Acho que era um pouquinho mais das implicações que esse jeito de governar a vida. O Michel Foucault tem alguns textos, acho que todo mundo já ouviu falar do Foucault, né? Grande filósofo, historiador francês. Ele tem um texto, ele cunha o termo biopolítica, e ele diz o seguinte: o neoliberalismo ele é fundamentalmente um modo de governo, um modo de governar a vida, um modo de governar a vida que radicaliza o projeto capitalista e que impõe esse conjunto de consequências que eu estou aqui muito singelamente dialogando com vocês. Biopolítica, esse é um conceito muito interessante. Vamos lá.
Chega de Pessoal, se falar. sinta à vontade para perguntar para o professor. Um de cada vez, assim, tá. Todo mundo junto. Vamos fazer uma roda agora de conversa mesmo, né, gente? Acho que vou começar, então. Professor, tudo bem? Eu sou Tudo bem. Lucila, enfermeira da Escola de Enfermagem, da Unifesp, e o senhor falou das OS, né, no começo da sua fala, e a atuação delas ficou bem evidente agora, né, no contexto da pandemia, enfim, com os hospitais temporários, e elas tiveram uma atuação bastante significativa, principalmente aqui no Sudeste. E eu fico um pouco apreensiva, porque, como que o senhor vê isso? Muitas utilizam a chancela da universidade por trás, das fundações, então há uma contradição aí, né, das universidades públicas, principalmente, das grandes universidades, há uma contradição por aí, e a gente forma esses enfermeiros, no caso, né, pelo menos lá na escola de enfermagem, sem uma discussão crítica e reflexiva sobre o papel dessas OS que estão tão inseridas na atenção primária, nas unidades básicas, distorcendo completamente a lógica da atenção primária e do SUS, e os enfermeiros são formados achando que aquilo é uma gestão numa unidade básica, enfim, e acho que a universidade não faz esse papel crítico reflexivo e forma essa mão de obra completamente alienada sobre o dano que é ter um OS ali gerindo todos os níveis do SUS. Né? Como é que o senhor vê se há, de fato, essa contradição das OS estarem tão vinculadas assim à gestão de grandes universidades? Como é que o senhor vê isso? Ou se essa minha visão faz um pouco de sentido? Total. Total, Lucila. Como é que a gente faz? Faz mais algumas questões para vocês falarem um pouco mais, depois eu dialogo. Vou respondendo um a um, dialogando. O que vocês preferem? Hein, Luísa, o que você acha? Professor, como o senhor preferir, acho que você pode ir respondendo a Tá bom. professora. Ó, eu gosto sempre, Lucila, muito legal a sua fala, porque eu acho que assim, nós somos muito responsáveis pelo que nós estamos produzindo. Primeiro porque, até por uma... Não sei se vocês sabem da história, mas assim, o governo Fernando Henrique, o Bresser Pereira, que é um grande intelectual, viu, gente? Grande intelectual, é um cara muito decente. Ele era o ministro da reforma do Estado e ele produziu um modelo de reforma do Estado que hoje ele, claramente, os últimos textos dele, ele diz assim, não era isso que eu queria, não era por aí e tal, né? Mas o governo Fernando Henrique foi um governo de privatização, de piratização, né? Eu ia falar uma outra palavra, eu vou falar, vai. Já que nós já estamos fora de horário da Liga mesmo, eu tenho um amigo meu que diz assim, que o processo de privatização no Brasil é mais de putarização do que privatização, né? Porque ele tem elementos muito complicados. Mas veja, quando ele foi, o governo federal produziu a lei das OS, mas não conseguiu implementar. Mas os estados e os municípios começaram. No estado de São Paulo, nós reagimos muito, o movimento social era do Conselho Estadual de Saúde na época. Era presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde e tal, e houve uma grande reação. E o governo Covas, na época, teve uma saída para lidar com essa pressão, que foi o seguinte: só podiam começar a dirigir os hospitais de OS instituições que já eram ligados ao ensino de saúde e já tinham mais de 5 anos de funcionamento. Com isso, as primeiras OS foram exatamente as vinculadas às universidades. A fundação da Unicamp montou uma OS, a SPDM, a Fundação Faculdade de Medicina do ABC, o Santa Marcelina, a Santa Casa de São Paulo, Botucatu e Ribeirão Preto. Basicamente essas. Então, as primeiras OS pegaram hospitais 0 quilômetro, super bem financiados, e ainda tinham aquele excedente de enfermeiros, médicos, residentes formados, etc., professores precisando trabalhar, ganhando bem, etc., e produziram, no primeiro momento, um padrão super legal. Claro que aquilo tinha um componente ideológico de disseminação do modelo, e deixaram os hospitais da administração direta arrebentado, inclusive para fazer o espelho, né? Então, aí veio o Banco Mundial para fazer estudo, contratou alguns consultores, inclusive alguns amigos meus que eram
caras assim potentes, tal, respeitados. Nossa, como esses hospitais de OS são maravilhosos, tal. E isso rapidamente se expandiu nos municípios, com hospitais municipais, com PS e depois, como você falou, para a rede básica. Depois para os distritos de saúde. Depois para a gestão, chegando até o absurdo da CROSS. Veja bem, veja bem. Em 2007, quando o Jacques Wagner assumiu o governo da Bahia, o secretário da Bahia, que era um amigo meu, Jorge Sola, me chamou para fazer uma consultoria. E aí, bem interessante, eles tinham 44 hospitais na Bahia. Metade OS, metade da administração direta. Os da administração direta estavam tudo arrebentado. Os que estavam em OS eram assim, dava de tudo. Aquele que era administrado pela Irmã Dulce e pela Santa Casa de Salvador estava super bacaninha. Mas tinha alguns que eram verdadeiras máfias. E a mesma coisa se disseminou no Brasil. Hoje a gente tem organizações sociais, cujo arcabouço, inclusive, está legitimado na estrutura. O Supremo Tribunal Federal arguiu uma ação de inconstitucionalidade só. Então, não tem mais como questionar a legalidade, tem que cumprir lá os requisitos da lei e tal, mas ele é uma forma de privatização, não tenho dúvida, né? É uma privatização capturada normalmente por médicos e empresários nas universidades, mas mais recentemente, e é isso que eu queria chamar a atenção, Lucila, nós estamos vendo um outro movimento, que é a criação de um conjunto de organizações sociais por agentes políticos, vereadores, ex-vereadores, ex-secretários, médicos da iniciativa privada, administradores, etc., né, que estão levando a situação para um verdadeiro caso de polícia. Vejo que isso aconteceu em Porto Alegre, aconteceu no Rio de Janeiro agora recentemente, né, e eu vou dizer mais, né, está sendo gravado e eu sustento o que eu estou falando. Hoje o crime organizado tomou conta de uma parte significativa das organizações sociais, inclusive na Grande São Paulo. Migrou de posto de gasolina para esquentar dinheiro do tráfico, né, para as organizações sociais. Virou assim, hoje dá de tudo, desde gente séria que faz direitinho, a gente que não faz. Mas mesmo quem faz direitinho, e aí eu quero só fechar essa conversa, né? Assim, as organizações sociais, essa relação do Estado com elas, padecem de dois problemas. Primeiro, a incorporação da lógica do privado para o público. Então, vejam bem, se eu tenho uma comunidade super carente, que precisa de uma estratégia de saúde da família, que trabalhe com os determinantes, que entre nas escolas, que faça visita domiciliares, que trabalhe com a questão da contaminação ambiental, que trabalhe a organização popular, que, enfim, que se envolva com aquilo que é fundamental para produzir saúde, além de garantir consultas médicas, odontológicas, cuidado de enfermagem. Não estou negando isso, mas estou dizendo que precisa ir além, né? Se ele passa a ser controlado pelo batimento de metas, número de consultas, número de procedimentos de enfermagem, número de não sei o quê, que é como funciona essa regra, né? Ou seja, ela é cooptada pelo estrutural funcionalismo, que enlouquece todo mundo no privado e é traduzido para o público, fica longe de cumprir o seu papel. E, em segundo lugar, ele pressuporia que o Estado, a Prefeitura, o governo estadual, o próprio Ministério da Saúde, tivesse uma potente equipe de gestão do contrato, capaz de definir a política, supervisionar, controlar, monitorar, exigir que aquilo fosse cumprido, pactuado no Plano Municipal de Saúde e tal. O que a gente vê é que, geralmente, lá, quem está nas prefeituras, quem está nos governos estaduais, não manja nada, não consegue controlar nada, é meramente burocrático, e quem dá a regra do jogo é a organização social. Aí o governador disse que vai precisar cortar 20% dos recursos do contrato. Quem define o que vai cortar são os caras das OS. Aí o que ele escolhe? Ele escolhe aquilo que dá prejuízo para ele, ou em tese que é mais caro. Então, assim, sem nenhuma discussão sobre necessidades de saúde, necessidades do SUS, eu vejo como um grande problema. Por outro lado, aí eu vou fazer uma crítica, inclusive, aos governos do qual eu participei. Eu participei um pouquinho no governo Lula, fiquei de 2003 a 2005, depois fui ministro durante 2 anos. Nós estamos devendo uma reforma do Estado brasileiro pública, qualificada, ágil, eficaz, que pudesse introduzir alguns mecanismos, inclusive da gestão privada, porque este modelo de gestão estatal que nós temos
até hoje, é baseado no Decreto 300 de 1966, da ditadura militar. Ou seja, um Estado patrimonialista que não foi feito para atender a população. Então, assim, você veja que o governo federal conseguiu produzir, mesmo no governo Lula, foi EBSER e alguma proposta de fundação estatal que até hoje não foi regulamentada, ou seja, absolutamente suficiente para dar conta, né, daquilo que a gente precisa. Então, nós estamos aí, assim, essa é uma das lacunas do SUS, assim, uma das coisas não enfrentadas até hoje. Eu fico pensando o seguinte, para voltar um dia para o governo, teria que ser assim, para produzir uma profunda reforma do Estado brasileiro, mas uma reforma pública. Mas também não dá para ser cooptado pelas corporações do funcionalismo público. Ela tem que ser uma proposta pública, mas permeada pelos interesses da sociedade, controlada pela população, né, de fato democrática. Né? Não sei se eu te respondi. Mais do que respondeu. Foi uma aula, como que essas OS realmente entraram no sistema. Obrigada. Oba, você tem um ajudante aí hoje aí contigo? Professor, temos algumas outras, muitas perguntas. Vou tentar responder mais curtinho para a gente rodar mais. Tá, eu vou ler aqui. Tá bom. Professor, há uma sobrecarga do SUS que se intensificou ainda mais com a pandemia. Nesse caso, você não acha que o fato de várias pessoas com convênio possibilitou um agravo menor a essa sobrecarga? Deveria ser essa lógica, né? Deveria ser essa lógica. Deixa eu ver se ainda está aberto aqui. Não está. Veja, esse discurso de que o privado vai salvar o SUS, a gente está ouvindo há muito tempo, não está, não? Eu ouço o tempo inteiro, né? Que assim, a justificativa é, olha, vamos manter então uma operação privada, porque através dela nós somos capazes de conseguir amenizar a situação do Sistema Único de Saúde. É meio assim, então vamos tirar dos ricos para poder favorecer, porque o recurso vai sobrar. Na prática, não é isso que acontece. Eu vou tentar compartilhar um dado com vocês, que aí eu respondo de maneira mais objetiva. Deixa eu ver. Nós estamos no Meet, né? É no Meet? Isso, professor. Está autorizado compartilhar? Não está, né? Tá. Deixa eu ver se eu consigo. Geralmente eu apanho no Meet, viu, gente? Eu sou analógico, tá? Deixa eu ver se dá certo. Não se preocupa. Está dizendo que não é possível compartilhar. Não tem problema. Mas deixa eu só passar algumas informações para vocês. Né? A gente tem hoje 47 milhões e meio de brasileiros que têm planos de saúde. 47,5 milhões. Eles juntam para as operadoras alguma coisa próximo de 300 bilhões de reais de faturamento. 300 bilhões de reais. Tá? Só para vocês terem uma noção, a receita dessas operadoras, no terceiro trimestre de 2020, em plena pandemia, foi de 163 bilhões de reais. O lucro delas é um lucro assim, impressionante. Tá certo? E cada vez mais o que a gente vê é diminuir o atendimento. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que no final das contas, quem segura as pontas é o Sistema Único de Saúde. Por quê? Não que não seja importante a operação para os planos de saúde, mas quando a gente olha, quase 100% dos transplantes são feitos no SUS. 98% das hemodiálises são feitos no SUS. 98% das vacinas são feitas no SUS. Quando você vai para alta complexidade, pena que eu não vou conseguir mostrar para vocês, acaba sendo incorporada pelo SUS. Por quê? Porque a rede assistencial privada está concentrada na região sul, sudeste. Quando você pega onde ela está ali. Ela começa na Baixada Santista, Grande ABC, Grande São Paulo, região de Campinas, Ribeirão Preto, né? Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, Brasília. E aí as capitais e regiões metropolitanas. Só. O Brasilzão depende do SUS. Então, é impressionante, porque quando a gente olha o seguinte, os hospitais privados, eu fiz uma pesquisa para escrever um capítulo de um livro para a OPAS, que foi publicado agora, semana passada, eles me encomendaram escrever sobre atenção hospitalar. E eu fui conversar com vários dirigentes da área pública e da área privada, para poder escrever o livro. Os caras do setor privado disseram, com exceção de Einstein, Sírio-Libanês, a HCOR, Hospital Alemão, tal, esquece, isso aí são os hospitais top, né? Eles operam numa outra frequência e num outro conjunto de benefícios, fiscais, inclusive,
que permitiram ele chegar nessa condição, os hospitais privados brasileiros perderam 2 faturamentos na crise do ano passado, e as operadoras só ganharam dinheiro. Quem acompanhou a imprensa viu que a Apvida praticamente comprou a Intermédica, se transformou na maior empresa de planos de saúde do Brasil em plena crise econômica. Negócio de bilhões. Vale mais de 5 bilhões de dólares na Bolsa de Valores das ações dessas empresas. Então, a gente, às vezes, não consegue muito imaginar, né, a dimensão do que nós estamos falando. É uma coisa impressionante o que nós estamos vivendo. Respondi? Respondeu, professor. Vou para a próxima, então, tá bom? Vai lá. O senhor tem esperança que esses sucessivos desmontes à saúde pública podem ser revertidos? Ou acredita que estamos em direção a um buraco que só tende a ficar ainda mais profundo? Olha só, gente. Hoje quando eu dei aquela aula para o UFMG lá, eu fui abrir o curso de pós-graduação, né? E mostrei os dados do orçamento desse ano. 2018, 19 e 20, nós perdemos 22 bilhões e meio. A proposta de orçamento que o governo Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional, cumprindo a emenda constitucional 95, até um pouco menor, o orçamento para esse ano vai ser menor do que foi em 2019. Então, assim, é uma situação trágica. Estados e municípios com a crise econômica não tem como fazer dinheiro. Quem pode produzir dívida, como fez a Alemanha, como fez a União Europeia, como fez o Japão, como fez os Estados Unidos em plena crise, né? E aí a gente fica com esse discursinho que não pode produzir dívida. Essa era a hora de produzir dívida para segurar as pontas, né? Segurar a população pobre, produzir o auxílio emergencial e induzir o crescimento econômico, né? Nós estamos vendo exatamente o contrário. Então, toda a perspectiva é muito ruim. Mas eu não estaria aqui com vocês hoje se eu acreditasse que nós estamos perdidos. Eu deixaria de ser um militante em defesa do SUS, da democracia. Uma vez eu participei de um congresso da nossa área, que é a Abraço, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu era jovem que nem vocês, assim. E aí um professor muito famoso, que ainda é vivo, já está velhinho, mas é um grande cientista social, o José Luiz Fiore, fazendo uma análise de conjuntura no momento que a crise econômica era muito grande, o governo Fernando Henrique queria acabar com o SUS. É muito interessante, eles eram muito dissimulados. Se vocês sabem que o artigo 196 da Constituição diz: saúde é um direito de todos e dever do Estado, mediante políticas, e aí continua. Eles iam colocar 4 palavrinhas na Constituição, era uma emenda constitucional. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Eles botavam assim, vírgula, nos termos da lei, vírgula, e continuava igual. Com isso, tirava da Constituição, né, a regulamentação do SUS, jogava para a lei infraconstitucional e eles iam arrebentar, privatizar de vez. Não conseguiram. Mas, naquele momento, o Fiore, esse sociólogo no nosso congresso, fez uma análise de conjuntura que deixou todo mundo acachapado. Provavelmente como vocês estão com essa minha fala, mas foi vocês que me convidaram para falar e me deram o tema, né? Então, vocês são culpados. E aí, alguém levantou e disse: mas, professor, desse jeito, não sobra esperança para a gente. O senhor está construindo um cenário, pô, não tem luz no fim do túnel, o negócio aí está muito complicado, né? E ele disse o seguinte: olha, quando a gente faz uma análise de conjuntura mais próxima da realidade, não significa que ela vai se realizar. Não significa que outra realidade não possa ser construída. Mas nós precisamos ter elemento para entrar na luta social, na luta política, na luta por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, sabendo para onde nós estamos indo, inclusive para construir um outro destino, né? Então, por exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma de que, entre outras presepadas, Bolsonaro não quer vacinar o povo brasileiro, porque a hora que acabar essa pandemia, povo na rua derruba presidente da República. A quantidade de pedidos de impeachment que estão no Congresso Nacional e os motivos concretos que estão lá dados, né, qualquer investigação, qualquer conjuntura política que construa a maioria, levará esse governo para o impeachment. Ele sabe disso. Portanto, é fundamental não ter povo na rua. Por quê? Porque só tem impeachment com o povo na rua. O Congresso Nacional, né, e em particular aquele chamado Centrão, adora a crise política, porque ele cobra muito caro. Gente, o orçamento do Ministério da Saúde vai ser de 123 bilhões.
tem 7 bilhões e 200 destinado para emenda parlamentar. Ou seja, é uma moeda de troca ali o tempo inteiro. Então, quanto mais crise, mais esses deputados e senadores de direita, né, que não tem nenhum escrúpulo, estão negociando emendinha, que vai para o negócio deles, que tal. Uma rede de negociatas, que é uma coisa impressionante. Agora, com o povo na rua, né, gente, o dia que voltar à aula, eu não tenho dúvida nenhuma, os estudantes, não precisa nem ser os universitários, não, os secundaristas vão botar fogo no país. Porque a educação está arrebentada, né? Os profissionais de saúde vão botar fogo no país. Por quê? Porque aí a hora que a gente puder minimamente voltar a se dedicar às coisas, nós vamos fazer isso. Os professores vão... O nosso orçamento para pesquisa está completamente congelado e contingenciado. Não temos nada, né? Então, assim, os movimentos sociais vão para a rua, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento por moradia, né? Não dá mais para aguentar. Não tem reforma agrária, né? Vocês vejam o que está acontecendo com os povos indígenas, né? Vejam, assim, é toda uma ebulição. Então, assim, eu tenho muita expectativa de que ontem, sem mais nem menos, começou a ter panelaço. Ninguém convocou. Bastou bater o recorde. Eu não vi ainda hoje, mas deve estar muito próximo já, né? Tive tempo ainda de olhar, mas, assim, é inevitável. Desse jeito, nós chegaremos a 500 mil mortos até julho. Basta fazer a conta. Você pega 5 meses, 150 dias, e multiplica por 1.500 óbitos por dia. Nós vamos bater em 500 mil mortes, né? Será até quando esse governo se sustenta? Sem produzir políticas econômicas, sem mexer na questão do desemprego. Tá vendendo, tá fazendo negociata, né? Segura os meios de comunicação com base lá nas negociatas. A gente sabe como é que funciona essa história. Mas nós vamos ter força. O povo brasileiro vai dar a volta por cima, eu tenho absoluta convicção disso. E nós vamos estar lá, dando a nossa contribuição. Seja conversando, seja empunhando bandeira. Não empunho arma, porque é contra os meus princípios, né? Sou contra a violência. Eu vi aqui alguém que estou com vontade de ir lá e dar um murro nele. A gente fica com vontade, mas a gente se guarda, né? Porque eu acho que assim, o que nos diferencia é que nós vamos ser capazes de produzir e botar esses caras de novo para o armário, né? Você sabe qual é um dos grandes problemas que eu acho que a gente está vivendo hoje? Hoje eu tenho clareza disso. Foi não ter feito um grande acerto de contas com esses criminosos que fizeram a ditadura militar no Brasil, com essa direita fascista. Eles foram se empoderando e botaram as barbinhas de fora, né? Então, hoje você tem aí um contingente de militares seduzidos com o que ganham a mais no governo, são mais de 10 mil militares, o salário deles aumenta muito. Você tem uma classe política que adora esse caos, porque quanto mais o Bolsonaro ficar na merlinda, mais eles tiram deles. Você tem um sistema financeiro que continua ganhando dinheiro para cacete, inclusive muitos médicos, né, que apostam nisso, com as operadoras, com os seus mercados privados, né? Você tem aí aquela estrutura da burocracia, que agora vai se desmascarando. Veja que a Lava Jato, né, está se mostrando assim, uma máquina de destruir. Tá, tinha corrupção? Tem corrupção e tem que ser enfrentada, não pode e tal. Mas o que eles fizeram foi desmontar o Estado Democrático de Direito. E assim vai. Mas nós vamos ganhar essa história, viu, gente? Tem futuro sim, não desanime não, viu? Vou para a próxima pergunta então, professor. Vamos lá. Por que o neoliberalismo é tão atrativo, principalmente para as classes mais baixas que acabam caindo no conto do vigário? Como é que é? Repete um pouquinho para mim. Oi, deu uma travada para mim, Luísa. Vou repetir então. Por que o neoliberalismo é tão atrativo, principalmente para as classes mais baixas que acabam caindo no conto do vigário? Puta, essa pergunta é fantástica, né? Porque, assim, vamos lembrar que o neoliberalismo é, antes de tudo, lembra que eu falei, usei o Foucault, um modo de governar a vida? E ele precisa, né, se produzir do ponto de vista ideológico. Então, ele vai trabalhar com a ideia de que você é pobre e miserável, mas porque você não te esforça. Aí entra todo o discurso da meritocracia. Você é pobre porque você é vagabundo, porque você não aproveitou as oportunidades que a vida te deu. Ou seja, ele vai fazer toda uma justificativa da própria desigualdade.
como se todos tivessem o mesmo padrão de oferta de oportunidades, né? E esse discurso é um discurso que é construído ideologicamente com bases muito delicadas, né? Com essa crítica contra o Estado o tempo inteiro, é diuturno, gente, o Estado apanha inteiro, política pública apanha inteiro, o servidor público vira o problema de todas as coisas do mundo, né? Claro que tem servidor público que tem problema mesmo, que não trabalha direito, etc., como tem na iniciativa privada, como se o Estado fosse sempre corrupto. Então, cria uma animosidade, cria uma falsa ideia de que ele é pobre por conta do Estado, que se privatizar os problemas serão resolvidos, porque o bolo vai crescer e o dia que o bolo crescer vai ser distribuído. Gente, essa é a promessa. Vamos crescer o bolo e depois a gente distribui. E joga o peso e a responsabilidade para a pessoa que está naquela situação de miserabilidade. Você está assim porque você não se esforçou, porque se você se esforçar, você vai ter. Olha, é tão interessante, se alguém quiser depois, vale a pena ler um autor chamado Durkheim, né? Tem um outro autor, né, que vai trabalhar a ideia da ética protestante, né? A ética protestante, que vem com a reforma, lembra? Né? O dinheiro era pecado até o período medieval para o catolicismo, tal, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, etc. Tal. Na reforma, né, a prosperidade vai ser um jeito de agradar a Deus, de evoluir espiritualmente. Então, a ética protestante justifica a ética do capital. Só que quando ela é reinterpretada para essa situação do terceiro mundo, na ótica do neoliberalismo, ela passa a produzir uma ética da prosperidade às avessas. Porque ela é assim, eu tenho que doar, tenho que pagar um pedágio para conquistar com o meu esforço alguma coisa, e se eu conseguir, ela é vítima, ela é resultante do meu esforço pessoal. Ela não é atribuída a políticas públicas, à educação pública, à produção de mais igualdade. A gente viu uma pesquisa do Data Favela, muito interessante. É um cara, o Rabelo, que ele estuda só classe C, D e E. E aí, assim, as pessoas eram beneficiárias do Bolsa Família, tinham mais médicos, tinha o acesso à universidade pública por sistemas de cota, tinham conseguido reestruturar a sua vida. E uma parte significativa, quando perguntavam a quem você deve a melhoria das suas condições de vida, no momento que o Brasil estava crescendo, eles, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a mim, aos meus esforços. Aí, em terceiro lugar, vinha alguma coisa tal. Ele só conseguia compreender a política, né, a uma sociedade mais justa, a uma tentativa de enfrentar a desigualdade, 8%, 9% das pessoas conseguiam atribuir a isso. Então, isso tem a ver com a despolitização, né, e ao fato de que a gente está virando uma sociedade sob domínio, não quero falar nada contra a religião aqui, mas domínio dos espertos que mercantilizam a fé, né, e que trabalham, né, eles são fundamentais para consolidação desse processo ideológico. Eles ocuparam as periferias no lugar dos estados onde o Estado se ausentou. E disputam com o crime organizado, às vezes até de maneira muito bem pacífica, né, a hegemonia da produção ideológica. Vou dar um dado para vocês que, para mim, me estranhou muito. Quando eu era ministro, eu fui porque fui convidado, aquelas coisas todas e tal, fui no lançamento daquela catedral ali da Universal do Reino de Deus aqui em São Paulo. Um grande templo de Salomão. E fiquei impressionado com a quantidade de ministros do Supremo, presidente da República, quase todos os governadores, ministros de Estado, como era o meu caso, parlamentares, senadores, etc., que estavam num cantinho. Na frente do púlpito principal, devia ter mais de 10 mil pessoas naquele dia, naquele templo, estava a elite econômica do país. A elite econômica. Os principais empresários. Né? Aí eu pude perceber, né, que, assim, para o capitalismo se consolidar, inclusive se proteger desses movimentos de contestação que as suas contradições produzem, eles precisam
manipular através da fé, através de outros ópios, a própria droga, né? O próprio futebol e outros problemas como esse, né? Que se misturam entre o prazer, né? E se misturam também entre a manipulação ideológica. Os meios de comunicação também operam. Olhem que nas novelas, né, sempre se retrata a possibilidade da ascensão. Então, talvez eu esteja me alongando um pouquinho aqui, mas eu acho que essa promessa de que vai ter um bolo que um dia será compartilhado, mas que só produz cada vez mais ricos, né, em detrimento de gente cada vez mais pobre. 2% da população brasileira concentra 50% da riqueza nacional, gente. É muita coisa. É muita desigualdade. Vamos para a próxima, então, professor. Oi? Oi, Heloísa? Vou fazer a próxima pergunta, tudo bem? Bora. Tá. Qual o papel dos convênios de saúde no sucateamento do SUS? É muito interessante. Quem conhece um pouco da história das políticas de saúde do Brasil vai perceber que o setor privado cresceu às custas da saúde previdenciária, do modelo anterior que tinha no SUS. E ele se beneficiou com o financiamento para expansão predial, para aquisição de equipamentos, se beneficiou com os recursos da Previdência, do INAMPES, para assistência médica, e o dia que o sistema faliu, capitalizados, né, numa situação muito maior, eles se consolidaram e disputaram uma fatia de mercado. Né? Então, assim, é um sistema que se produziu na falência do sistema público. Nós não teríamos doutor consulta se as unidades básicas de saúde cumprissem o seu papel, se a rede de atenção do SUS funcionasse de forma adequada. Então, ele se viabiliza em função de... Mas, veja, ele não pode matar a galinha dos ovos. Ele precisa desses vasos intercomunicantes. Porque a assistência farmacêutica daquele cara pobre que tem plano de saúde pelo contrato coletivo de trabalho, ele vai buscar no SUS. O aparelho para medir a glicemia, ou o transplante, ou o medicamento de alto custo, inclusive de quem tem mais grana, ele vai buscar no SUS. Então, para poder continuar existindo, para não cair nas contradições que tem o modelo norte-americano, por exemplo, ele precisa do SUS. Então, ele conduz, é muito interessante isso, porque isso é feito com sutileza, isso é feito indiretamente, isso é feito bancando uma força política no Congresso Nacional entre senadores e deputados através de financiamento de campanha. Isso é feito gastando muito dinheiro nos órgãos de imprensa. Tem uma tese se eu não me engano, é de doutorado da Faculdade de Saúde Pública, que estudou as Vejas, revista Veja, durante muito tempo, no tempo, inclusive, que ela era poderosa, e mostrava que a cada 4 edições, uma era destinada a tecnologias, a mostrar as maravilhas da saúde, falar mal do SUS e introduzir a agenda que interessava ou a indústria farmacêutica ou a indústria de planos de saúde. Então, é um movimento articulado. Tem gente muito boa. E detalhe, eles aprendem muito com o SUS, roubam muito das nossas tecnologias e os nossos quadros. Neste momento, eles descobriram a saúde da família. Tudo bem que é muito mais um modelo de medicina de família. Contratam o médico de família no seu consultório para fazer o gerenciamento dos casos mais graves, que mais reinternam, que dão mais custos. Mas já descobriram que muitas das tecnologias de cuidado que nós produzimos no Brasil interessam demais à saúde suplementar, à medicina privada. É interessante. Eles fazem o discurso que eles têm eficiência, ficam o tempo inteiro querendo transmitir tecnologias para a gente, mas vão roubando as nossas. Ainda que continuem no movimento fragmentado. Por quê? Porque ali não tem discussão de equipe multidisciplinar, não tem espaço para trazer as condições de vida do paciente. É um modelo centrado no médico, no procedimento, tá certo? E na doença. Portanto, um modelo que não junta. Ainda que ele tenha uma qualidade resolutiva a partir da lógica do modelo biomédico,
ele está muito distante de atender às necessidades. Vejam quem de vocês tem avó, idoso que tem plano de saúde, que eles estão sempre reclamando do seguinte: eu não consigo encontrar um médico que cuide de mim. Ele está cada hora pingando na mão de um especialista, sem saber o que tem, em polifarmácia, sem um manejo adequado dos medicamentos, com agravamento da sua condição, e reza para encontrar um médico que faça a gestão do seu cuidado. Equipe multiprofissional é sempre acionada pelo médico e de vez em quando. Enfermagem, cuidado de enfermagem para esse paciente, imagina. Não vai ser ofertado praticamente nunca, né? Psicólogo, fisioterapeuta, de vez em quando, tal, mas sempre no paramédico. Por quê? Porque é um modelo centrado numa lógica completamente diferente do que a gente defende no campo da saúde coletiva. Tem mais? Temos sim, professor. Se vocês ainda me aguentam. Bom, quais são suas expectativas quanto à imunização para a Covid na população brasileira? Você concorda com o que muitos pesquisadores mostram que será só daqui 2 anos e meio? Olha, eu tenho estudado muito isso. Eu estou agora, inclusive, conduzindo uma pesquisa na Unifesp para o Ministério, com recurso do Ministério Público Federal, então estou muito por dentro assim, dessa análise. A primeira delas assim, é absolutamente inconfiável, não dá para levar a sério as informações que o governo federal tem produzido em termos de programação de vacinas. Eles estão completamente perdidos, chutam para tudo quanto é lado, fizeram erros crassos. Primeiro deles, apostar numa única vacina. Veja, não porque Oxford não seja uma universidade importante, a AstraZeneca não seja um laboratório sério, tanto que a Unifesp foi um dos campos de fase de desenvolvimento da fase 3 da vacina, e que a Fiocruz não seja uma baita instituição pública. O problema é que jamais poderia ter apostado numa única vacina em desenvolvimento. Tinha que ter aberto negociações no ano passado com todas as vacinas. Quando a gente enfrentou o H1N1, eu não era ministro ainda, eu era secretário de São Bernardo. Mas nós, em 3 meses, vacinamos quase 80 milhões de brasileiros com vacinas compradas de 5 laboratórios diferentes. O Programa Nacional de Vacinação do Brasil é fantástico, é reconhecido internacionalmente. Olhando para a capacidade de produção do Instituto Butantan, olhando para a capacidade de produção da Fiocruz, para o fato de que o Brasil só pegou 10% das vacinas do Fundo COVAX Facility da Organização Mundial de Saúde da Unicef, quando podia ter pedido mais. De que as tratativas de aquisição de vacinas com a Pfizer, com a Janssen, com a vacina russa, estão ainda em fases muito preliminares, não tem nada fechado. E quando fechar, vai entrar no fim da fila, porque eles têm contratos já estabelecidos. A produção não vai sair do chapéu. Então, eu diria para vocês que nós, nesta toada, não atingiremos 70% da cobertura vacinal antes do final do ano que vem. Ou seja, lá para outubro, novembro de 2022. Se até lá 46 milhões de brasileiros que estão fora do programa de vacinação, porque as vacinas não foram testadas para suas condições de vida, me refiro aos menores de 18 anos, gestantes e lactantes, aí nós teríamos que ainda arrastar para 2023 para atingir 70% de cobertura vacinal. Por isso que o que se anuncia no Brasil é, de fato, uma tragédia. Terríveis os dados que eu estou trazendo, né? Mas eu não quero ser arauto do apocalipse, não, viu, gente? Professor, temos mais uma pergunta, tá bom? Bora! Colocaram. Professor, você foi ministro da Saúde antes de muitos acontecimentos no Planalto. Considerando toda a situação entre os ex-ministros, acredita que é desencorajante para um profissional de saúde subir a tal cargo, pelo risco de se sentir, entre aspas, queimado? Olha, eu posso responder por mim, eu não sei como os outros ministros responderiam essa questão.
né? Eu tenho absoluta convicção, por exemplo, de que a minha saída do Ministério, né, a imprensa divulgou que eu fui demitido pelo telefone e tal, besteira, não teve nada disso, né? Mas era uma tentativa do governo, da Dilma, de tentar contornar a crise política que já estava dada, iminente, né, com aquela correlação de forças com o Centrão, trazer um ministro que fosse mais próximo disso, tal, para tentar salvar o governo. E acabou se demonstrando absolutamente inconsequente. Contar um bastidor para vocês, assim, foi uma decisão muito triste para ela, para mim e para o governo, porque assim, havia uma confiança no trabalho que a gente vinha desenvolvendo, né, muito grande. Agora, eu digo para vocês assim, eu me sinto muito honrado de ter servido ao SUS e ao meu país. Eu, como profissional, como um sanitarista, ter chegado ao mais importante cargo, né, que o país tem, é um motivo de muito orgulho. E ainda mais por ser respeitado depois de ter saído. Ser respeitado pelos meus pares, ser respeitado pelos parlamentares, pelos governadores, pelos políticos, pela imprensa. Vocês nunca ouviram nenhuma notícia de que eu tenha me envolvido em qualquer tipo de escândalo de corrupção, eu não respondo a um processo, né? Pelo contrário, eu tenho absoluta convicção de que eu contrariei muitos interesses. E vou dizer uma coisa para vocês, a Dilma pode ter todos os defeitos do mundo, todos os defeitos do mundo, quem quiser falar dela, mas ela bancou todas vamos dizer assim, os enfrentamentos que eu fiz, que a minha equipe fez, e garantiu com total lisura, com total autonomia, assim, a liberdade que eu tinha para exercer, assim, o cargo de ministro. Claro que eu tinha que convencê-la que tecnicamente, politicamente estava certo, tal, mas assim, uma vez autorizado, uma vez fechado, tal, ela jamais interferiu, ela sempre me bancou nessas divididas. Então, assim, eu tenho certeza que assim, a contribuição que eu pude dar foi importante. Não foi a que eu queria. Se eu tivesse ficado lá, eu ia mexer em coisa pra cacete, né? Eu tinha uma equipe muito legal, tá? A gente estava mexendo com coisas muito sérias, mexeria demais com planos de saúde, mexeria demais com as questões de promoção da saúde, prioridade que ia dar para atenção básica, para a saúde mental, ia terminar essa reforma psiquiátrica, acabar com o eletrochoque, acabar com o manicômio, né? Ia botar a atenção básica no lugar que ela merecia ter desde o começo da implantação do SUS, mas ia mexer com coisas importantes. Agora, é muito interessante porque assim, o próprio projeto da saúde coletiva e do SUS, ele é um projeto ético, político, civilizatório, mas ele tem que estar conectado com a realidade, ele está em disputa, ele se dá no campo do possível. Então, assim, eu sempre conversava com vários parlamentares de esquerda, né? Eu dizia para eles o seguinte, olha, a grande questão que a gente enfrenta é a correlação de forças do Congresso Nacional. Foi na minha gestão que o Congresso Nacional aprovou a abertura de capital internacional dos planos de saúde. E nós não tínhamos correlação de forças para bater. Por quê? Porque é voto. A correlação de forças é assim, ele expressa o que a sociedade votou, né? Então, assim, mesmo no presidencialismo, se fosse parlamentarismo seria talvez até mais complicado, né? A gente pode eleger um governo de centro-esquerda, um governo de esquerda, um governo mais comprometido com transformações sociais, mas se não tiver maioria no Congresso Nacional, tá, nós não vamos conseguir colocar a sociedade para cercar o Congresso e fazer pressão 365 dias do ano durante 4 anos. Portanto, a gente precisa aprender também a valorizar mais a escolha dos nossos vereadores, dos nossos deputados estaduais, deputados federais, senadores, porque, assim, por mais que a democracia tenha muito problema, gente, ela ainda é a forma mais civilizada de conviver em sociedade. Fora da democracia, é Estado autoritário de esquerda ou de direita, é barbárie. E aí eu estou fora. Estou fora. Entendeu? Eu ainda prefiro viver, construir uma democracia. Acho que os estados autoritários de esquerda e de direita não deram certo. Vivem com suas contradições, né? Eu conheço Cuba, por exemplo, tenho amigos no governo, tenho uma admiração muito grande, mas não vou deixar, né, de ter a minha visão crítica de que precisava avançar para uma relação social mais democrática. Claro que os Estados Unidos forçam a barra e ajudam a não deixar acontecer com o bloqueio há quase 30 anos, bloqueio econômico, né? Mas não dá para justificar, não dá, precisa avançar. O mundo, no século XXI,
precisa... se a gente conseguir produzir alguma coisa melhor que a democracia, é bacana. Mas, por enquanto, é o que temos. Quer dizer, infelizmente, nós nem isso estamos tendo ultimamente, né? Professor, a gente não tem mais perguntas. Se o senhor Que quiser bacana. falar um pouquinho mais, fica à Nada, vontade. nada. Fico à disposição, agradeço demais o convite, espero que vocês tenham gostado. Eu sou professor da saúde coletiva, apesar de chamar medicina preventiva, foi uma coisa que nós não conseguimos mudar até hoje, né? A enfermagem mudou e a gente tem maior inveja da EPE, nós não conseguimos mudar até hoje, fizemos até votação interna agora e perdemos, né? Mas eu acho que a gente tem cada vez mais aproximar todos esses espaços que lidam com a saúde coletiva, na Escola Paulista de Medicina, na Escola Paulista de Enfermagem, com os nossos estudantes, professores da Baixada, que também tem muitos campos, né, que atuam diretamente. Quer dizer, nós precisamos interligar um pouquinho mais, ser também mais interdisciplinar, mais intercamp, inclusive com essas conexões com colegas, né, companheiros e companheiras de outros estados, que é tão legal. Aliás, essa é uma das características do SUS, né? Produzir política para um país tão desigual, tão diferente. Eu, quando estava no Ministério, uma das coisas que eu sonhava era assim, todas as políticas, política de saúde da mulher, política de saúde da criança, política de urgência e emergência, não pode ser a mesma para o Brasil inteiro. Nós tínhamos que dividir, o Brasil está dividido em 438 regiões de saúde. Nós tínhamos que ter política de gestão singular para cada território. Produzir política para o Amapá não é a mesma coisa que produzir política para a Grande São Paulo. Precisa singularizar para aquela realidade. A dificuldade de captar profissionais, de fazer chegar insumos, o perfil epidemiológico, né, a construção que isso tem, os próprios significados. Se eu tenho povos indígenas, se eu não tenho, se eu estou lidando com quilombola, não estou, se eu estou com população refugiada ou população vivendo em situação de rua, nós temos que ter políticas diferentes. Tratar o Brasil como homogeneidade não vai dar certo nunca. Então, são coisas que a gente pode aprender junto. Obrigado aí, desculpa se eu falei demais, mas eu estou aqui num ritmo acelerado desde as 8 horas da manhã e eu preciso agora, assim, voltar como é que eu diria assim, tomar um banho, jantar, ficar pelo menos uma hora quieto, né, para ver se eu trago a paz interior de novo, namastê, aquela coisa toda, tá bom? Mas eu fico à disposição para a gente voltar a desenvolver coisas juntos numa outra oportunidade. Super apoio à Liga, viu? Acho que, assim, fantástica, contem com a gente. Aliás, não só comigo, viu? Também eu comentei com os outros departamentos, com os outros colegas da minha área, do Laboratório de Saúde Coletiva, LASCO, né? E eles falaram, fala para o pessoal da Liga que nós estamos à disposição e que o LASCO está à disposição da Liga, para a gente fazer coisas juntas. Nós estamos fazendo várias frentes, trabalhando com o movimento popular, estamos trabalhando com pesquisa, estamos trabalhando com formação, com um monte de coisa, então, quem sabe a gente não pode fazer mais coisas juntas, tá bom? Professor, muito obrigada. Não sei se o senhor está acompanhando no chat, só elogios para a sua aula. A gente queria agradecer muito a sua O pessoal é presença. A gente generoso, imagina que bonzinho. Imaginamos que o senhor tem uma agenda bem cheia, então a gente está muito feliz com a sua presença hoje. Queria saber se a professora Lucila queria falar umas palavrinhas. A gente, não sei se a gente comentou com você, professor, mas hoje seria o nosso último dia dessa atual gestão, né? Então, a gente quis chamar você para fechar com chave de ouro a nossa gestão de 2020 2021. Muito obrigada mesmo. A piadinha infame. Fechou com chave que ouro, não foi com chave de ouro. Mas quero agradecer. Com certeza, professor. De ouvi-lo mais uma vez, acho que é um aprendizado enorme, uma vivência muito grande, trazer essa perspectiva, né, da saúde que a gente tanto almeja, e para os estudantes ouvir isso é de uma riqueza, né, é o processo histórico da saúde no Brasil, então é muito bacana eles terem a oportunidade de ouvir, né, de quem participou do processo. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você, viu, Lucila? Valeu, gente. Então, boa noite. Finalizando. Obrigada, professor. Boa noite.